vamos poder manter isso por muito tempo sem que ninguém saiba. Deus trará juízo às coisas ocultas. A palavra de Deus nos diz em Lucas 12, do verso 12 até o verso 3, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disser das escuras será ouvido em plena luz, e o que disser aos ouvidos do interior da casa será proclamado pelos errados. E o apóstolo Paulo confirma, dizendo o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, né? O seu juízo. Irmãos, quando Deus nos chama para mudar, nós não podemos cometer uma sequência de erros horrorosos desses. Nós não podemos querer fazer a vontade de Deus de forma errada. Nós não podemos escolher como que nós vamos fazer a vontade de Deus. Deus se sabe, mas toda ordem que Deus dá para mim é para ser feita da forma correta, da maneira santificada, não de uma maneira abrupta, maligna, pecaminosa, como Jacó e sua família vieram fazer. E outra, irmãos, se não for para os ídolos, Raquel estava morta. Se seu pai tivesse deixado você ir, você tinha morrido naquele mal também. Se tudo tivesse sofrido uma retaliação maior de Deus, onde você estaria agora? Morto. O que poderia ter acontecido se Deus, pela sua infinita misericórdia, não te retirasse? Um dia tudo vai ser demonstrado. Deus ordenou que Jacó saísse da casa de Labão, mas não ordenou nenhuma dessas atitudes inconvenientes. Deus tem ordenado a você que se retire de situações que podem lhe matar espiritualmente, mas Ele não tem dado ordem para você fazer o que tem feito e continuar dizendo: eu estou fazendo a vontade de Deus. Não está não. Senão não estaria pregando isso aqui. Muitas vezes nós temos a promessa, muitas vezes nós temos a palavra de ordem, mas nós desconhecemos o tempo e o modo de se realizar as coisas. O sábio Salomão nos ensina lá em Eclesiastes 8, de 5 a 6, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, irmãos, à luz disso tudo que nós acabamos de ver aqui, o que nós temos que fazer? Primeiro, avaliar que todo chamado de Deus para trabalhar na minha vida, para mudar a minha vida, para transformar o meu coração, importa em deixar alguma coisa. Aquela família deixou 20 anos para trás. Deixou muitos laços para trás. Mas não eram só laços afetivos, influências que seriam malignas e que estavam afetando o comportamento da maior parte da casa. Essas coisas seriam deixadas para trás. Deus nos manda sair para poder voltar para Ele. Prepararam? Sair para voltar. Não voltar para o mesmo lugar, mas voltar para Deus. Em Oséias, se não me engano, capítulo 14, verso 1 e verso 2, há uma palavra do profeta a Israel: volta, ó Israel, porque estás prostrado e caído pelos seus pecados. Tens convosco palavras de arrependimento. Deus nos traz uma palavra. Volta. Volta para mim e sai dessa situação.
sai do poder dessas influências. Volta para mim e sai do domínio dessas coisas que vão lhe induzir a uma caminhada errada. Sai dessas coisas e volta para mim. Mas nós temos que sair da melhor maneira possível. Eu lembro que quando eu me converti, eu procurava meus amigos para dizer que eu não ia mais sair com eles. Que agora eu ia para a igreja, mas eu precisava dar uma palavra. Isso eu não vou mais fazer essas coisas erradas. Por favor, não me confundam mais com aquela pessoa, porque eu estou deixando tudo isso para trás. Sabe o que eles disseram? Isso é fogo de palha. Mês que vem você vai estar fazendo as mesmas cachorradas. Mês que vem você vai estar fazendo as mesmas doideiras que você fazia. Eu disse não. Sabe o que aconteceu? Quase todos os meus amigos morreram. Só 2 sobreviveram. Né? Um, eu não me lembro, o Carlos, que se chamava de Gordo, que se converteu ao Senhor. E o outro foi o Marquinhos, que era espírita, e no dia que eu fui tentar suicídio, o demônio tomou o corpo da mãe dele e disse o que ele ia fazer. Eu já ia comentar, sabe como é que é a rede infernal da informação. Então, ele me passou aqui. Pois bem, se converteu a mãe dele, ele, né, e eles são esses 2, o resto, todos eles morreram. E eu estou aqui pregando para vocês. Deus, quando nos manda sair, é porque Ele tem algo melhor para nós. Amém? Amém. Ele tem algo melhor para nós. Nós temos que aprender que não há outra coisa a fazer a não ser agir com sabedoria e prudência dentro do tempo de Deus para cumprirmos as suas ordens de maneira digna. Sai, Jacó, mas sai de forma digna. Sai para deixar de ser Jacó e se tornar Israel. O que acontece no capítulo 32, quando ele briga com Deus e Deus muda o nome dele. Já não te chamarás Jacó e Israel, porque como príncipe lutaste com Deus dos homens e prevaleceste. Então, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas Ele quer que essa saída, que essa mudança, e isso que Ele está operando no seu coração, na sua casa, entre aqueles a quem você quer bem, seja feito de forma digna e não de forma abrupta, não de forma errada. Nós não vamos, apesar da promessa e da ordem de Deus, alcançar coisa alguma se nós não fizermos da maneira como Deus escolheu. A minha oração nessa noite é que você tenha entendido a mensagem e que tenha tomado a decisão do seu coração de fazer o que é certo. Não de qualquer maneira, mas dentro do tempo e da vontade de Deus. Com sabedoria, conhecendo o modo, conhecendo a maneira, como Deus tem preparado. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar.